Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos um novo conteúdo, uma nova matéria, uma nova atividade, capítulo 2, como vocês estão vendo aí na tela de vocês. Capítulo 2, que tem como título Construindo Significados, Mitos, Ritos e Símbolos. Essas três palavras, mitos, ritos e símbolos, é o que nós vamos aprender, o que significa isso nas religiões. Qual o significado de um mito, de uma explicação para a origem do mundo, por exemplo? Quais são os ritos que as religiões desenvolvem, o jeito de rezar, o jeito de orar? Porque uma religião se identifica com a cruz, outra já se identifica com a Bíblia, o símbolo da Bíblia. É um pouco que nós vamos entender. Nós vamos compreender agora que, se lá nas aulas anteriores nós já vimos sobre a tradição oral, sobre a fala, que a fala e a tradição oral de comunicação, ela esteve presente em toda a humanidade, ela esteve presente na vida de tantas pessoas e principalmente das religiões. Agora nós vamos dar um passo além. Porque nós vamos compreender que na religião, essa questão da comunicação, ela não é apenas de falar, verbal, fala, ou apenas escrita. Na religião, quando a gente olha uma figura, uma imagem, ela já está comunicando algo. As religiões utilizam muito disso, principalmente na questão dos símbolos. Nessa mesma página, aqui nós temos o teto da Capela Sistina. A Capela Sistina que está lá no Vaticano, onde está a sede da Igreja Católica. E lá é o teto de uma capela que vocês estão vendo, muito bonito. Uma capela onde está pintado aí várias imagens bíblicas da criação, do julgamento final. Lá no teto dessa capela, você entra nessa igreja e você já fica assim, realmente sem palavras, né? Não há nenhuma palavra escrita, vocês estão vendo na figura, mas só de olhar nas imagens, as imagens já dizem muita coisa, né? Já dizem muita coisa. Você olha numa figura dessas, né? Você já consegue imaginar o que está acontecendo. Então já está tendo comunicação. A religião então aqui está usando de uma imagem para querer comunicar algo, sem utilizar-se de palavras. Esse é um exemplo. Aqui nós temos outro exemplo dos egípcios, né, das práticas religiosas egípcias, em que aí se vê algo que era muito comum entre os egípcios antigos. E a pessoa que pudesse, qualquer egípcio da época, que visse ali estas figuras, já ia entender o que está acontecendo. Porque é uma pessoa, tem umas pessoas que estão com uma roupa diferente, na cabeça está usando, né, como se fosse uma máscara de um animal, nesse sentido. O que significa estes símbolos que eles estão segurando. São práticas religiosas egípcias antigas, mas que significam também essa questão de comunicar sem utilizar de palavras, somente pelas imagens. O que nós vamos entender então? Você sabe quais são as linguagens da religião? Qual é a linguagem da religião? É verbal? Usa palavra? Usa escrito? Só usa imagem? Nós vamos nesse capítulo aprender que cada religião tem uma maneira de expressar seu conjunto de valores. Cada religião explica de uma maneira e tem o direito de mostrar como ela achar bem assim para os seus fiéis o que ela acredita. Por meio de mitos, nós vamos ver que são explicações para as diversas coisas da vida, como a explicação da origem do mundo. Os ritos, como cada religião celebra a sua fé.
os símbolos no sentido de entender como, por que aquela igreja tem um símbolo, a igreja tem outro, porque a cruz, porque a Bíblia, porque isso e aquilo, é o que nós vamos entender. E assim a gente vê que tem regras. Cada uma tem uma regra de comportamento. Cada religião determina como os seus fiéis devem seguir, né, para que essas manifestações de fé possam ocorrer. E também veremos o que significa os símbolos das vestes, por exemplo, né, porque tem igrejas que tem que se usar uma veste diferente. Por exemplo, na igreja católica o padre tem que usar roupas diferentes, porque o significado daquilo, não só na igreja católica como em outras religiões, também isto acontece. Cores diferenciadas também acontece, músicas, orações, gestos e danças, é o que nós vamos ver um pouco mais nesse sentido. Convido você então a continuar a olhar para a tela do seu celular, do seu computador. Então, esse que nós já lemos já um pouco dos objetivos, e agora vamos entender mais um pouco sobre a questão da linguagem da religião. Então, alunos, reforçando, o ser humano, ele expressa e se comunica por meio de diferentes linguagens. Isso aí não é só na religião, mas isso aí em todos nós. Todo ser humano se comunica de uma maneira. Aí vem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, ela é aquela que se utiliza de escrita, de texto. É o que está tendo aqui, vocês estão vendo um texto. Aqui tem uma linguagem verbal porque se utiliza de escrita. Eu estou falando, o professor está falando, então está tendo uma linguagem, digamos assim, falada, em que alguém fala e outros escutam. Essa é uma comunicação, então, verbal. Escrita ou por meio de palavras faladas, uma pessoa falando, no meu caso, o professor. Agora, imagens, que nós já vimos ali há pouco tempo, símbolos, músicas, gestos, tudo isso já é uma linguagem não verbal. Porque não se está utilizando, vamos pegar principalmente a questão das imagens. As imagens, você vê uma imagem, você entende o que aquela imagem está querendo dizer. Você já entende o significado dela. Muitas vezes já vai entender. Então, mas não está utilizando nem palavra, nem escrita, nem nada. Não é porque você compreende. Porque ela é uma comunicação. Ela também é uma linguagem. E é não verbal. Porque não se utiliza de escrita nem fala. Então, tanto a linguagem verbal como a não verbal, elas são usadas para se comunicar. E nas religiões se utilizam muito essas questões. A pintura corporal. Aqui temos uma figura de um indígena pataxó. Os indígenas pataxós, eles utilizam muito das cores. E aqui tem uma linguagem o quê? Que linguagem que é essa? É uma linguagem não verbal. Eles se utilizam muito das cores no sentido de expressar o que eles acreditam. Claro que cada cor, cada objeto que esse indígena está em seu corpo, ele tem um significado, né? Não é apenas por fazer, mas tem todo um significado. Então, aqui é a pintura corporal. Então, elas são expressões não verbais de símbolos e valores de uma cultura. Qual cultura? A cultura indígena pataxó. Tá bom? Aqui, essas pinturas podem indicar uma profissão. Lembra que eu falei que cada pintura tem um significado? Pode indicar um trabalho que a pessoa faz. Estado civil, se é solteiro, se é casado, namorando, né? Ou até um pedido de proteção divina, né? Uma fé, uma prática religiosa que se expressa nas pinturas. Tudo isso pode significar uma pintura corporal. Além disso, é uma manifestação de cultura, uma manifestação cultural que representa a qual povo aquela pessoa pertence. Isso é muito presente então entre os indígenas, como nós temos aqui uma figura,
Entre os hindus, da religião hinduísta, também utilizam muito da pintura corporal, e também da cultura africana, que também se utiliza muito desses aspectos. Então, reconhecer as linguagens, verbal e não verbal, é compreender o mundo. Já pensou se nós não soubéssemos o significado das coisas, o significado das palavras, dos gestos, o significado das pinturas, dos sinais, né? O mundo seria uma loucura, ninguém se entenderia, ninguém se compreenderia. Agora, quando você entende o significado de cada uma dessas coisas, você está compreendendo o mundo, como o mundo funciona, como as coisas são. Então, quando nós queremos entender a comunicação de algo, uma linguagem, não basta só você entender o que você está lendo. Por exemplo, se o professor aqui estivesse falando sem imagens, sem essas imagens que eu estou mostrando para vocês, não tivesse nada, só a voz do professor, vocês ficariam mais presos ao que o professor está falando, né? A voz, e vocês talvez utilizariam da imaginação para imaginar o que eu estou dizendo. Agora o professor está falando e está mostrando imagens, mostrando textos. Então quando você vê imagem junto, a compreensão fica melhor. Tudo fica melhor para você compreender. Fica mais fácil de entender o texto que o professor está explicando com a imagem do lado. É por isso que tem essa imagem aqui representada. Então, é que aqui existe então a linguagem verbal e não verbal que as religiões usam. Então, a religião, não se esqueçam, utilizam-se da linguagem verbal, escrita, fala, e se utilizam também da não verbal, que é por meio das imagens. Vocês deverão, então, agora, queridos alunos, fazer uma atividade e enviar para o professor. Essa atividade aqui, que vocês estão vendo, da página 33. Vamos ver o que temos que fazer? As placas sinalizando que é proibido pisar na grama ou que é necessário fazer silêncio são exemplos de símbolos que nos indicam como devemos nos comportar. Você já esteve em uma situação na qual precisou ler algo para saber como se comportar ou o que fazer? No espaço abaixo, faça uma lista dessas situações. Todo mundo já viu com certeza uma placa no meio de uma grama e lá estava escrito assim: proibido pisar na grama. Ali você leu uma linguagem verbal porque tem escrita. Então você entende que não pode pisar na grama, senão a grama pode morrer. Você também já deve ter visto, pode procurar na internet, se não, talvez uma pessoa, numa placa, uma pessoa colocando o dedo indicador em frente da boca e fazendo um gesto de silêncio. Talvez não está escrito nada naquela placa e você viu aquele dedo indicador na frente da boca da pessoa significando silêncio, que naquele lugar se deve ter silêncio, não se pode falar. Não, é uma linguagem não verbal, no caso, porque não tem nada escrito, só uma imagem. Estes são dois exemplos de outros tantos que você pode me dizer depois, de símbolos que nos indicam como nós devemos nos comportar. Por exemplo, tem uma seta indicando que você deve ir para a direita. Não está escrito nada, vire à direita, não está escrito isso, mas tem uma seta indicando que você tem que ir à direita. É uma linguagem não verbal também, porque você entende que aquela seta está lhe dizendo que você deve se comportar dessa maneira, no caso, virar à esquerda. Você deve ter já presenciado outras situações, outras realidades. Então você vai nessas linhas, aqui nesses tópicos, por exemplo, não precisa preencher tudo, apenas alguns. Você vai listar para mim quais símbolos, quais situações que você já viu e que significava algo. Se você já viu essa placa escrito não pisar na grama, você escreve não pisar na grama, uma plaquinha escrevendo isso. Você viu no trânsito uma placa não pare, você escreve.
Você já viu em algum lugar, um comércio, por exemplo, um mercado, lá escrito uma plaquinha não fumar, proibido fumar? E você escreve aqui também. Aí, todas esses símbolos, todas essas coisas que você já viu, uma imagem ou algo só escrito, falando o que você deve fazer, você vai escrever aqui e tirar uma foto e enviar para o professor. Aqui você vai entender e conseguir reconhecer aonde tem linguagem verbal e não verbal na sociedade, onde você mora, até na sua casa, se tiver essas expressões, estes símbolos, você pode colocar aqui. Com certeza na escola você também vai saber identificar algumas dessas coisas que eu estou falando, destes símbolos. Então façam essa atividade, tire uma foto e envie para o professor. Tá bom, queridos alunos? Então, bom trabalho, bons estudos e até mais.